A polêmica abertura das Olimpíadas 2024. O que ela tem a nos dizer? É só mais uma abertura plural? Inclusiva? Inclusiva? Ou vai muito além disso? Vai muito além. Eu vejo como uma abertura, né, aí o rolo compressor progressista contra os valores cristãos, né? E muito além disso também. Muito além disso. Mas antes de começar, a gente quer deixar claro, se você não sabe ainda, um pouco sobre a história da tocha olímpica. Que existe já uma religiosidade nisso. As pessoas às vezes que assistem, ou que estão inclusas, que estão aí, não estão despertas das coisas que eles nos deixam aí, né, subliminarmente expostas. Exatamente. Que você perceba que existe uma religiosidade. Eles atacam o cristianismo porque eles têm uma religiosidade. Né? E surgiu ali na Grécia, né? Surgiu na Grécia, então é o fogo ali que prometeu, segundo a mitologia, que prometeu os robôs de Zeus para entregar a humanidade. O que representa? Representa ali o diabo roubando conhecimento dos céus e entregando a humanidade. Exatamente. Então na Grécia Antiga era sagrado essa cerimônia. Até hoje, se nós formos ver, é sagrado, porque todos em 4 anos acontece essa cerimônia. Exatamente. A gente não está falando contra as Olimpíadas, lógico. Né? Ali o processo, o esporte em si, ele é muito benéfico, as pessoas lutam muito para chegar no pódio, né? Sim. É um desempenho. A gente não está falando sobre isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Está falando como surgiu isso, por que surgiu dessa forma, né? E o que representa para esse grupo de pessoas. É isso que a gente quer que você entenda. Às vezes as pessoas estão participando, mas não têm nem noção. Por mais vezes que a pessoa é cristã, ela não tem noção da profundidade dessas coisas. Porque a gente vê que essa abertura ela representa 3 coisas, né? Uhum. A destruição do cristianismo, a destruição dos valores ocidentais, ali toda aquela drag, toda aquela profanação, toda aquela coisa colorida para realmente esfregar na cara da sociedade como eles estão conduzindo essas pessoas a seguir os seus desejos e o que eles estão aliados. A Europa está entregue. Eles têm uma religião. Eles têm uma religião, gente. Eles não são ateus. Eles têm uma religião. Eles seguem algo oculto. E isso é esfregado na nossa cara com essa abertura. Quando a gente fala de ocultismo, as pessoas tendem a nos chamar de pessoas da teoria da conspiração, tudo isso. Se você fala de ocultismo com alguém, é isso que você vai ouvir. É isso mesmo. Só colocar o microfone aqui. E assim, os pontos que mais chamou a atenção, né? Que mais me chamou a atenção, nos chamou a atenção. A gente, por exemplo, a abertura. Teve ali... O Zidane, né? Com o Zidane. Tem um rapaz que tá com uma tocha ali e o Zidane chega dentro do estádio ali. Ele faz uma brincadeira, né? Com a surpresa do rapaz, né? Que ele faz uma surpresa. Eles poderiam falar Zidane. Zidane, nossa, o Zidane. Não, mas qual que é a palavra que ele fala? Que resume toda a abertura, porque é a apresentação que resume ali a ausência de Cristo. Sim, porque ele fala, o rapaz, Jesus Cristo? Tipo, né? Nossa. E o que o Zidane responde? Jesus Cristo é um homem muito ocupado. Olha isso. Olha como isso fica escancarado nessa abertura. Isso porque aí. É a ausência de Cristo e a profanação das coisas que o representam nessa abertura. Nessa abertura. A abertura resume toda a apresentação. Foi assim, é muito escrachado. A mídia tá falando que a ultradireita, né? A extrema direita está ali está incomodada com a abertura das Olimpíadas. A gente vê como tudo isso é alinhado. Essa questão da abertura, a questão da imprensa, porque como nós falamos em outros vídeos nossos aqui, se você não assistiu, é só procurar no nosso canal, que nós falamos sobre isso, a destruição dos valores ocidentais, dos valores que restam cristãos, para que se avance algo que eles esperam ansiosamente, que é o líder que eles estão esperando para governar aí a humanidade. Isso vai ficar claro, a gente vai citar aqui as outras imagens que chamaram a nossa atenção, né? Exatamente. E começa com as crianças, né? As crianças. As 3 crianças. Olha. Porque ali o Zidane entrega, né, a tocha para 3 crianças. E 3, o que seria 3? É uma brincadeira aí, uma zombação com a Trindade, né? Com a Trindade. Que é 2 meninos e uma menina. Eles depois mostram eles crescidos, isso, entrando no quarto e tendo maior, o que eles querem fazer. Vocês devem imaginar já, né? Toda a palhaçada ali dessa agenda progressista, né? Então eles entregam
ele entrega a tocha para as crianças, essas crianças entram num túnel, o túnel das caveiras. Das caveiras. Vocês já ouviram falar no túnel das caveiras? Que é um grande mistério, né? É um grande mistério, ninguém sabe ao certo como aquelas caveiras chegaram ali. Alguns dizem na Revolução, com a perseguição da Revolução Francesa ali, dos jacobinos com cristãos, mas é um mistério. Mas, saindo desse túnel, eles se deparam ali com um homem no barco, né? Com capuz. Isso. Que está com a mão suja, né? A mão dele está manchada de vermelho. Os dedos dele, né? Manchados de vermelho. Isso pra mim me chamou um pouco a atenção. E faz um link, né? Que é interessante, porque ali as caveiras, depois as mãos de sangue, e ele recebendo essas crianças, né? Exatamente. E ele vai com um barco ali, seguindo o rio. Eles passam, chega às delegações, tem a questão da Maria Antonieta, que é mais um detalhinho. Ela é representada ali também. Colocado ali pra nós, né? A Maria Antonieta, ó, pra quem não sabe, dá uma pesquisada que tem certas palavras no YouTube que se nós falarmos, nós seremos bloqueados, né? Então, mas tem a Maria Antonieta, que mostra ela ali, que já também... Decapitado. Que também já é um sinal. Quem gosta de fazer isso, se você não sabe, só ver nossos vídeos, citando mais uma vez, para você entender todo o contexto por detrás disso, né? Exatamente. Todo o contexto por detrás é uma representação, porque a Revolução Francesa, ela veio justamente para combater o cristianismo e introduzir o iluminismo ali na França. Uhum. A La Liberté, do qual eles estão tanto lutaram, né, para conseguir essa liberdade deles, destruiu justamente, perseguiu essas pessoas, tanto é que numa carta, a última carta da Maria Antonieta para uma das amigas dela, que ela considerava como irmã, ela falou que jamais abandonaria ali o catolicismo. Ela se despediu com muita tristeza. Eu até ia ler, mas vai ficar um pouco longo. Uhum. A gente pode fazer depois outro vídeo e eu leio ou coloco na descrição. Mas ela lendo ali a carta falando que ela não abandonaria o cristianismo, né, o catolicismo, pediu perdão pelos pecados dela. É uma carta assim muito triste, de uma pessoa realmente de muita fé. Ela não queria ser consultada por um padre, porque os padres naquela época tinham todos sido triste, né? corrompidos, né? Tinham todos jurados ali juramento aos revolucionários. Então ela não falou, não quero. Uhum. Olha a fé dessa mulher. Incrível. Aí você procura certas histórias, falou que ela era chamada de o nome lá que não pode colocar. Justamente a Revolução Francesa, que veio justamente para combater o cristianismo, e eles sabem ainda que tem mais partes, né? Ela é representada ali num quadro muito assim, muito grotesco, muito triste ali, né? Zombando, né? Porque, querendo ou não, no meu ponto de vista, é uma morte. E sendo uma morte, não deveria ser retratada dessa forma. É isso mesmo. Né? Porque essa pessoa, ela teve uma família, essa pessoa, ela teve descendentes, essa pessoa, entendeu? O filho dela, quando ela foi presa, e eles foram presos juntos, né? E ela até na carta que eu citei agora há pouco, ela fala para a amiga dela, que ela considerava como irmã, que quando eles saíssem, que eles não vingassem a morte dela e do marido dela. Pra você que ver. Eles perdoassem aquelas pessoas que mataram o pai deles e ia matar ela, que era uma carta ali perto, que ela já sabia, já tinha saído a sentença dela. E ela foi retratada desse jeito. E o filho dela morreu na cadeia com 10 anos de idade. Foi preso com 7, morreu de tuberculose, passou uma condição subhumana. É triste demais. É a zombaria da abertura que, né, as pessoas aí consideram como algo normal, né? E o fato que nem ele falou dela ser cristã, né? A cabeça de uma cristã. Isso mesmo. E é interessante essa questão do fogo, porque também faz um paralelo com as escrituras. Porque nas escrituras, né, quando fez o templo, tinha a menorá, que tinha 7 braços. E essa menorá tinha que acender o fogo ali, e essa menorá, o fogo tinha que permanecer aceso. Permanecer aceso. Que representa ali, né, a chama da fé durante as eras, né? É. Então já tem essa representação também religiosa também. Religiosa. Se você não gosta de fazer link, achar que não tem nada de religiosidade nas coisas, tem sim, tá? Eles podem ser tudo, menos ateus. Menos ateus. Tá bom? Então vocês acham que, não, eles que isso, são ateus. Não pode ter nenhuma, como se diz? Eles não seguem uma religião explícita. Né? Implícito. Então essa passagem do fogo na Bíblia está em Êxodo 37, não, minto, errei, é 25:37, para quem quiser ver, que está ali a ordenança do Altíssimo para que o Moisés
fizesse isso. Depois tem, acho que o que fica mais explícito também. A ceia foi... Foi um soco no estômago, hein? Foi a representação da ceia com drags, né? Ali à mesa. E também outro ponto que Como que é interessante, já não tem como não citar, mas aconteceu o caso do Emílio, lá do Jovem Pan. Ah, sim. Que ele fez ali uma brincadeira, né? Não foi nem agressivo, nada. Não, e aí imagina, a internet caiu, né? Porque Matando. veio todo esse pessoal perseguido, que o Brasil parece que comete um genocídio. Nossa. Sem precedente, gente. Sem precedentes. Pode nem brincar. Imagine se esse pessoal vivesse na época dos Trapalhões. É isso mesmo. Né? Na época da Praça Nossa, assim, aquela época da Praça Nossa mais antiga, né? Então, imagine. Zorra Total, gente. Quantas vezes Zorra Total brincou? Quantas vezes? Mesmo. E aí, então, é interessante. Aí fala, nossa, que é uma falta de respeito. Mas e o respeito? Respeito com o cristianismo? Essas pessoas não têm nem noção de quantos cristãos morrem. E o que eu acho mais engraçado, nesses países. O que eu acho mais engraçado é que existe respeito para todas as religiões. Eles respeitam o Islã, eles respeitam, principalmente aqui no Brasil, as religiões de matriz africana. Budismo. Eles respeitam os budistas, os hinduístas, eles respeitam tudo. Mas quando os espíritas, eles respeitam tudo. Quando se fala em cristianismo, não há respeito. É impressionante. Exatamente. Mas sabe por que eles têm essa perseguição? Eles têm essa agressividade com o seu cristianismo? A resposta está na própria Bíblia. Se você é cristão, a resposta está lá. Sabe por quê? Porque nós que cremos no Altíssimo, nós que cremos em Cristo, nós não nos ajoelharemos para nenhum líder que se apresentar. Somente para Cristo. Então é preciso afastar as pessoas da fé. É preciso. Então nós temos um rei, nós temos o rei dos reis. E nós só vamos ajoelhar para ele. Então, por isso essa agressividade, por isso destruir esses valores. Por isso agredir a nossa fé. Porque as outras fés para ele não é importante. Para outras fés para eles sabem que é mais... Para eles, na cabeça deles, é mais fácil eles dobrarem. É mais fácil eles manipularem. Agora o cristianismo, nós temos uma regra, nós temos um livro que nós cremos. Com a nossa vida. A gente é firme no que a gente acredita. A gente crê que é um livro sagrado. Esse é o ponto. Nós cremos que homens foram cerrados ao meio ali. Não vou falar essa palavra, por mais que censure. Homens foram perseguidos. Homens derramaram o seu próprio... Sangue. Você sabe, seu sangue. Para que essa palavra chegasse até aqui. Né? E Jesus disse, né? É que nem as pessoas falam, né? Não foi de graça. Não foi de graça. A gente não tem um evangelho hoje de graça. A gente pessoas sabe pagaram que tem que ser escorrido. Para que a Bíblia chegasse até nós. Então, assim, a gente tem que saber dar valor a isso também. A gente tem que entender o contexto histórico de tudo isso. É isso mesmo. E aí eles fazem essa brincadeira com a Santa Ceia, escarnecendo a Santa Ceia. E o que me chamou a atenção também é aquela imagem de que na mesa da Santa Ceia ali, que tá aquele pessoal ali, os drags ali, aparece um homem dentro de uma bandeja. A bandeja sobe e tem um homem lá dentro. Que aí pintado de azul. É outra representação de um deus religioso, que é o deus Baco ali, que é da festa, da orgia, um monte de palhaçada. E aí você que está assistindo fala, não, que isso, não tem nada de religioso. Ah, não tem, imagine se tivesse. Imagine se tivesse. Se não tivesse nada religioso, não teria nada de citação contra o cristianismo. Exatamente. Esse é o ponto. Agora, o ponto mais alto que me chamou a atenção foi o cavaleiro andando sobre as águas. É isso mesmo. Antes disso, se eu não me engano, antes disso mesmo, tem uma mulher cantando e como se ela estivesse num ninho, sabe? Caminhando sobre as águas. Na água, né? E tem ali um fogo nesse ninho, sobre as águas. E a parte do cavaleiro andando sobre as águas também. Nossa, é muito representativa essa imagem do cavaleiro. Essa é muito... Porque o que me chamou a atenção? Na Bíblia, tem um contexto de que águas são nações. Isso mesmo. Entendeu? E ali pegando fogo, né? Isso, e aí cantando. Tem aquele fogo andando sobre as águas. E depois o cavaleiro caminhando sobre as águas. É isso mesmo. E tem aqui, né, em Apocalipse 13:7, ó. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão
escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui está a escritura, sabe por quê? Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, mostra que a Bíblia é um livro só. Por mais que são divididos em duas partes, né? O antigo, entre aspas, e o novo, é um só. Porque o novo faz menção ao antigo, mostrando que é uma linearidade, que Cristo mostra. Está lá escrito, lá, desde o começo, que o Cordeiro foi morto. Desde o Cordeiro. Então, olha isso, essa junção. É esse mal, desde lá do princípio, tentando fazer o seu plano agora, né? Que aí esses líderes, que você acha que não é religioso, eles estão esperando, porque eles acham que eles vão vencer essa batalha. Então, ali está representando esse cavaleiro andando sobre as águas. Alguns acham que é o profeta, né? O profeta que vai para o caminho, mas eu vejo já como anticristo. Eu também acho. Porque ele veio com a bandeira, das Olimpíadas, né? Que tem os 5 arcos que representam os 5 continentes, os 5 continentes, na verdade. E ele vem... E no fundo tem as asas de anjo. Isso! Que aí quando você pega a imagem de frente, você vê o cavaleiro andando sobre as asas. E as asas, né? As asas atrás. Gente, que... E depois, continuando, esse cavaleiro ele pega um caminho e que tem as nações, as bandeiras das nações atrás, seguindo ele. Essas pessoas são mais religiosas do que as pessoas imaginam, né? Eles conhecem tanto da Bíblia, né? Eu acho ali que o ponto mais alto, mais alto que eu digo, no sentido negativo, tá? Na nossa percepção. Foi a ceia, né? E o cavaleiro. O cavaleiro tá demais. Porque vem as nações, né? Todas as nações atrás dele. E aí aqueles 2 cavalos do lado, né? Que representam um arco, como se estivesse vindo no meio do portal, saindo. É o que eles aguardam, né? Também outro ponto que me chamou a atenção foi uma pista de dança com o chão todo vermelho. Olha isso. Que as pessoas, você falou pra mim. E as pessoas dançando ali como se estivesse curtindo a vida, né? Distraída. E começa a cair um por um no chão. Eles zombam, né? Eles zombam das pessoas. Eles falam, vocês vão cair. Vocês vão morrer. Porque vocês estão distraídos. E vai cair um por um nesse chão. Isso, um chão vai vermelho. Cair um por um. Isso aí pra mim também me chamou muita atenção. E outro detalhe, gente, não existe nada. Nenhuma coisa nessa apresentação é aleatória ou aconteceu por um acaso. Não, é tudo pensado. É tudo pensado, 4 anos pra fazer isso, gente. 4 anos. 4 anos. Vem com a bandeira, com os 5 arcos, que representam os 5 continentes. E ele finca de cabeça pra baixo essa bandeira. Nossa, né? E se você pesquisar, quando você coloca a bandeira de algum país de cabeça pra baixo, quer dizer que essa nação foi dominada. Aí... Olha a mensagem. Agora tá mais claro do que nunca. Então, se preparem, meus amigos. Eles sabem o que estão aguardando. Na cabeça deles, eles acham que vão combater o mal com o mal. E eles vão vencer. Eles vão sair vencendo. Viu que aqui em Apocalipse? Eles vão guerrear contra os santos. Olha, quem são os santos? Mas a Bíblia fala, né? Não tenha medo daquele que mate o corpo. É isso mesmo. Porque a nossa alma pertence a Cristo, é Ele. A nossa fé deve estar direcionada a Ele. Nossa adoração a Ele. Porque a gente tem que entender que esse mal que vai vir vai ser muito astuto, vai vir com muita mentira, vai vir com a sutileza de uma serpente para enganar todos nós. Nós temos que estar muito atentos a isso. A gente tem que vigiar, estar preparado. Porque olha que incrível, né? A gente tem essas mensagens, a gente tem esses vídeos, a gente tem essa abertura que passou para a nação inteira. E as pessoas ainda não despertam. Não, que isso? Isso é teoria. Não, o mundo não vai acabar. Porque tem pessoas, nós estamos acompanhando no canal agora do rapaz do Olhar Internacional. É um rapaz que não tem fé, mas ele está vendo esse avanço do islamismo. Mas mesmo assim, não. Né? É que assim, eu fui em países islâmicos, é um país rígido, mas que você pode viver livremente. Gente, entenda, nós fizemos um vídeo sobre isso. Nós falamos sobre essa questão do dízimo lá que vocês pagam. Ele falou isso? Falou. Ele não é mais desperto sobre esse assunto? Não, mas ele é ateu, mas ele acha que assim, tem mais controle, não tem essa zona no mundo ocidental, nos países ocidentais. Então assim, ele vê um lado positivo nos países islâmicos. É isso que eu entendi quando ele falou isso. Falou que até em alguns países está se unindo alguns islâmicos com cristãos para barrar essa agenda progressista que está avançando. Mas, gente, o barro e o ferro não se unem.
Eles têm... Não, assim, mas ele tem esse pensamento, mas também tem a questão de... Eu já vi ele falando sobre países como o Japão não ter essa migração do Islã tomar conta da cultura japonesa. Muitos estão dizendo que o Japão tem que abrir as portas para os imigrantes. É verdade, não, tem esse vídeo. Então ele estava falando que o Japão tem que manter a sua cultura e se abrir para os muçulmanos, do jeito que a Europa abriu, o Japão vai ser dominado. Vai ser mesmo. E ele estava fazendo essa crítica, então eu não entendi. Não precisa cortar o vídeo não, tá bom assim, porque a gente viu agora então, que eu lembrei, é que ele tava no Japão, no Japão, né, eu lembrei desse vídeo. Então, mas aí eu não entendi que você tá falando que ele tá dizendo ao contrário. Não, o que eu tô falando pra você, assim, é que ele acha que essa questão islâmica, ela não vai se expandir pra algo mundial. Ele não tem esse olhar bíblico, porque ele é um cara ateu. Então, o que eu entendo do que você tá dizendo é o quê? Ele consegue enxergar o avanço islâmico, a dominação cultural, no caso, né? Também de pessoas, né? Mas cultural do país, né? Que muda toda uma estrutura daquele país. Então ele consegue enxergar isso, porém ele não consegue enxergar com os olhos bíblicos, com os olhos da religião, com os olhos do cristianismo, que isso é prejudicial à religião. Isso mesmo. E não à sociedade. Isso mesmo. Em si, no sentido de vida cotidiana e de cultura, mas ele enxerga que é só nesse lado cultural mesmo. E não nesse lado religioso. Agora eu entendi. De dominação mundial. Porque assim, eu não assisto muito ele, eu só assisto quando ele tá assistindo e quando eu vejo alguma coisa, né? Eu assisto ele porque eu gosto de ver esse olhar sem ser religioso. Sim, esse olhar. Porque eu vejo como ele tá agindo. Da pessoa de fora, né? Ele tá até tendo essa percepção, mas não tá tendo a percepção espiritual. Exatamente. Por quê? Ele não tá vendo que existe um avanço do Islã para um domínio mundial. E esses líderes mundiais estão justamente permitindo isso porque eles querem ser dominados. Porque eles esperam esse grande líder, que vai vir, segundo o que eles esperam a gente ver, dessa religião. É isso que a gente não está percebendo. Quem vai parar, gente? Quem vai parar uma nação com daqui a alguns anos, com mais de 2 bilhões de pessoas? Nossa. Quem vai parar essa nação? Você acha que eles vão falar, não, o que é isso? Vem aqui, adora a nossa fé com a maior tranquilidade. Você não vai acontecer nada com você, tá bom? A gente é que nem os cristãos, tá bom? E assim, acho que vai ser assim, vai ser com uma florzinha que eles vão vir. Uma florzinha. É só a gente ver como eles agem nesses países que eles estão. É bem simples. É só você ver como eles entram. É só ver um caso que aconteceu no Canadá, acho que é no Canadá, até o vídeo do canal dele. Que 2 pessoas do mesmo sexo foram agredidas por esses grupos religiosos. Aonde você viu na mídia? Porque não pode, só uma minoria, 2 bilhões quase de pessoas. Meu amigo, se isso é minoria... E para vocês entenderem o que a gente está falando, a gente não está inventando nada e nem tirando da nossa própria cabeça. Existem estudos a respeito desse assunto. Se você não assistiu ainda o vídeo, assiste o vídeo sobre o anticristo islâmico que a gente postou no canal. É um vídeo muito interessante sobre o salvador do Islã e as suas similaridades com o anticristo da nossa Bíblia. Então, assim... Pode assistir lá. Eu vou deixar no card pra vocês esse vídeo. E é interessante esse olhar, porque é o olhar que algumas pessoas têm. Exatamente. Desse avanço, não, um avanço normal, gente. Vai parar, alguém vai parar. O fim do mundo não vai acontecer. Então Deus está mentindo. Olha, Deus falou de Cristo, Cristo veio. Cristo falou de que ia haver uma nação que ia... Tá surgindo um grupo parecido. É só a gente... 2000 anos atrás. Nossa, quanta mentira que tá se tornando verdade. Gente, tá tão claro. Tão claro. Como que uma nação... Aí, pensa comigo, vamos fazer um raciocínio lógico. Vamos tirar um pouco a espiritualidade. Esses homens avançando, daqui a alguns anos, quase 2 bilhões, com o Ocidente todo fragilizado, com uma geração de homens completamente fracassado, que tem medo de uma bombinha birimbinha estourando do lado. Esses homens, religiosamente, esperando pelo seu líder, esperando para que sua fé se torne a primeira do mundo, passando no cristianismo. Aí você tem um Ocidente... Nossa, paz e amor. Deus. Ah, não, que isso, pô. A gente vai combater ele sim. Com florzinha. Então. Com florzinha, ó. Tom. Um livrinho do amor. Você acha que o mundo não vai acabar
Se faz essa pergunta, você acha que o mundo não vai acabar? Né? Se vir esses caras, só vai ter uma forma de destruir eles. É só você passar. Pensa friamente. Pensa friamente. Tá bom, você não acredita na Bíblia, então pensa friamente. Pensa no modo lógico. Como se destruiria então uma nação como essa? Sendo que todas as outras nações estão esperando por eles. Estão abrindo a porta para eles, para que eles cresçam. Olha a Portugal, olha a Alemanha, olha a França, olha a Bélgica. Olha os países da Europa. A Rússia agora mesmo teve um batalhão destruído pelos afegãos. Acha que vai conseguir parar? Complicado. Só você para pensar. Eles sabem o que eles querem. Eles têm o líder deles. Nós temos o nosso. Então, é um tempo de despertar, um tempo de nos arrependermos. Exatamente. De buscarmos enquanto ainda tem. Busque. A própria palavra fala. Busque ainda quanto há tempo. Enquanto se pode achar. Porque, olha, eu acho, como eu falei, né? Eu não sei se é porque a gente tem a nossa fé, nós estamos buscando. Mas eu nunca pensei que ia haver coisas tão claras assim, tão explícitas. A gente via mensagens antigamente subliminares, né? E a gente vê muitas. O que me preocupa também é que a gente vê muitas pessoas perdidas no Evangelho. Esse é o assunto mais preocupante. Ó, seu microfone, o áudio ficou um pouco ruim, porque o microfone desligou, tá? Descarregou. Então vou voltar a falar um pouco alto. Vai falar. Desligou? Pena. Deixa eu até separar esse aqui, que esse aqui é o do. Pode falar aqui. Então. O que é mais preocupante, assim, que eu vejo é as pessoas perdidas, né, no Evangelho. Perdidas no Evangelho. Muito perdida. E tem pessoas também que não tem muito pouco conhecimento da Bíblia. É isso mesmo. Da história bíblica, do início ao fim, de como tudo começou. Porque quando a gente passa a conhecer a história bíblica, quando a gente passa a conhecer a história de Israel, a gente se apaixona por aquilo. É um amor que nasce no nosso coração por aquilo, por aquela história, por aquelas pessoas, por tudo que o Criador fez pelo povo de Israel, pelas 12 tribos. E como que a gente chegou até aqui, quando Cristo vem para restaurar tudo, isso enche o coração da gente. E eu vejo que tem muitas pessoas que desconhecem a história. É isso mesmo. Desconhecem a história. Talvez seja uma missão para quem? Para Leon e Gislaine fazer os vídeos. Talvez. Eu ia amar contar a história de Israel. Ia amar do início, né, de como Abraão foi chamado. Como nós dizemos aqui, né? Nós amamos a palavra. Nós sabemos o que a palavra passou, não só isso. Quem passou para trazer essas palavras até aqui. Então, que as pessoas passaram, eles acreditam. Isso, Eu fui uma pessoa que como eu falei cheguei a falar em algum vídeo, acho que não, né? Não, nunca falou. Eu era ateu, eu também, assim, vim dessa parte mais espiritual, ocultista, assim, eu li livros já sobre Sincretismo e tudo mais. Sincretismo. Então eu posso falar com um pouco de propriedade. Eu duvidei da Bíblia. Nossa, eu era um ferrinho combatente das Escrituras. Então, mas é aquela coisa, quando você é chamado, você é despertado, quando é só realmente o Altíssimo tirar as escamas dos nossos olhos para nós enxergarmos. Quando o Espírito Santo toca o seu coração, é maravilhoso. E eu sou uma pessoa que sou muito chato. A Gisele sabe disso. Até a gente desviou um pouco do assunto, mas só para resumir um pouco. É verdade. Eu sou uma pessoa muito chata com a questão de estudar, de buscar. Eu sou uma pessoa que eu me aprofundo, assim. Eu mergulho realmente. E eu só me espantei com as coisas que eu descobri das Escrituras. Acho que o Criador mostrou para mim e falou: você quer realmente ver se é verdade? Então toma aqui. E realmente você toma aquele punch que você fala. E muda a vida da gente completamente. Muda. Restaura a nossa vida, restaura o seu casamento, restaura o seu cotidiano, restaura completamente a sua vida. Isso mesmo. Gente, outra coisa, você que crê, você que fala que diz ter fé, você que é cristão. Quando um ateu, uma pessoa que tá no YouTube, fala: não, a Bíblia tem muitas... ateu de internet. A Bíblia tem muitas contradições, muitos erros. Gente, você vai acreditar numa pessoa, pensa. Você vai acreditar numa pessoa, em primeiro lugar, que não tem fé, que não crê em Cristo. Como essa pessoa vai ter o discernimento espiritual dado pelo Altíssimo para entender a Bíblia? Exatamente. Então é uma pessoa que você tem que descartar. E tem o ateu de internet, né? Eu não acredito na Bíblia. Pega uma passagem, é o que eu mais vejo. Pega uma passagem, mas aqui fala um nome aqui nessa genealogia, e olha como Deus está mentindo. Exatamente. Gente,
Descarta. Fala, eu não acredito porque é tudo adulterado. Aí você pede o texto adulterado. É isso mesmo. Cadê o texto adulterado? Cadê o versículo adulterado? É a pessoa falar que a é a pessoa que vai ver o seu carro, falar que o motor tá ruim, mas não é nem mecânico. Entendeu? Então a gente tem que ter... Eu gostei dessa analogia. Mas então a gente tem que ter esse discernimento, sabe? De ver, buscar quem realmente entende as escrituras, ver a pessoa, o que ela fala. Hoje tem tanto conteúdo na internet sobre as escrituras, mas também saiba procurar. Isso mesmo. Não vai também cair aí em qualquer vídeo, em qualquer pessoa aí que tá falando qualquer coisa que não tem nada a ver. Então tem que também saber encontrar. Mas tem, gente, tem pastores e é interessante, muito tem pessoa que busca aí a Bíblia, pega coisas da Bíblia, coisas que é relativa, que ela acha relativo, assim, que é boa pra ela. Esse ponto aqui é interessante. É que nem o islâmico faz. Isso aqui é interessante. Mas isso aqui não, porque isso aqui vai contra aquilo que eu acredito. Isso não é legal. Isso aqui não é bom. E não abandona aquilo que tem. É como eu falo, puxa a linha do que você acredita. Vai lá desde o início, busca, faz uma comparação, vê quem são os fundadores, vê de onde surgiu aquilo que você acredita. Questione o que você acredita. Porque quando nós acreditamos, nós questionamos. Quando nós lemos a Bíblia, falamos, nossa, mas você vai questionar, você passa a questionar você mesmo. E uma coisa eu te falo, o Criador gosta que você procure entender as Escrituras. Ele gosta até que você questione e fala, nossa, mas isso aqui é por quê? Por que isso aqui? Isso aqui não estou entendendo. Aí é que ele vai te dar discernimento espiritual. Peça mas e eu lhe basta darei, você querer. Peça e eu lhe darei. Você precisa querer entender. É isso mesmo. Então ele vai te dar. É um Criador que sonda nossos corações, gente. Sonda nossos corações, basta nós nos entregarmos, e é um criador orarmos que em segredo. É um Criador que ele te prova. Isso ele mesmo. prova que ele existe. Ele prova que ele é vivo. Não existe Deus vivo além de Não existe coisas mirabolantes. Existe você e ele. Você só no seu quarto. É tão lindo isso, a simplicidade, né? Me busca em segredo no teu quarto, dizendo o meu nome. Se você tem dúvidas, questione Jesus. Me mostra a verdade, me mostra onde que eu estou errando, eu quero saber mais. Questione, busque, faça esse desafio com você. Você pode busque. Até dizer, eu não acredito, mas eu quero acreditar. Eu não acredito, eu não entendo, mas eu quero acreditar, eu quero entender. Espere o tempo, espere a resposta, porque é tudo um tempo. Espere a resposta. Vai vir e você vai saber o sinal. Pode ter certeza absoluta. Vai vir, porque é um Deus de promessa, de verdade, de revelação para aqueles que o buscam verdadeiramente. É o momento de nos entregarmos, vermos os sinais, gente. Olha a fé que é mais aviltada, que é mais perseguida. Como que isso não pode despertar os seus olhos, abrir os seus olhos? Né? É a fé que é mais provada. Mais provada. E que tem mais, e também é a que tem mais comprovação histórica. Isso mesmo. Ou seja, a Bíblia, ela se comprova. Existe a arqueologia que comprova os locais onde Jesus passou, comprova o templo está lá, o templo do Criador está lá. E outra coisa, parte do templo está lá em Israel. Os locais estão lá, os reinados escritos que tiveram, de mais de 7, 8 mil anos, escritos em hebraico. Os reinados que tiveram estão historicamente comprovados. Então, assim, a Bíblia, ela é um livro que se comprova. É isso mesmo. Diferente, por exemplo, do livro do Islã. A gente não está aqui insistindo no Islã, tá? Eu não quero que você ache que a gente está aqui só batendo. Atacando. Vocês só falam do Islã, vocês só falam do Islã. Não. Como eles dizem que creem em Cristo, nós estamos fazendo um comparativo. O nosso Cristo é dessa forma. Eles têm essas ordenanças, ele tem esses princípios. É a mesma coisa assim. Não, mas só para concluir. O Islã, o livro do Islã, que é o livro sagrado, ele não se comprova historicamente como a Bíblia se comprova. Para você ver como a Bíblia, ela é um livro verídico, porque se comprova os fatos históricos. Isso mesmo. Ao contrário. A gente vê que é como... Desculpa, te cortar. Não, que isso é bom para deixar esses detalhes expostos para quem está assistindo. É como eu falei no outro vídeo. É um livro que foi escrito 600 anos depois do Novo Testamento. Então, com comprovação histórica, a Bíblia já está ganhando essa parte. É uma coisa se for outra religião, gente. O livro dos Mormons é um livro escrito póstumamente, é bem depois.
que já não tem veracidade, porque não tem ali ligação com uma coisa do espiritismo, que nós podemos fazer um vídeo também. Nós temos que comparar, pera, essa é a minha religião, nós temos que ter comprovações. Aí você vai ver a ligação dessas religiões, os fundamentos dela, e o que as fundamentou. Aí fala, opa, pera, calma. Porque a própria palavra fala, aquele que trouxer outro evangelho seja anátema. Então nós temos que ter em nossa fé uma linha separatória. Então, até aqui parou. Qualquer coisa que vinha aqui está tentando se infiltrar para se passar como verdade. Mas você que tem a sua fé, calma, não se sinta ofendido. Nós estamos fazendo, como eu falei, faça uma busca, faça a sua pesquisa. Busque, porque eu pesquisei, eu busquei, eu tento todos os dias buscar, ter mais entendimento das escrituras. Nós temos que ser desbravadores da palavra. Né? Você que tem a sua fé, procure, se questione, faça essa autoanálise também. Exatamente. Então, como está escrito aqui no livro de Apocalipse 13:7, que Jesus fala que foi dado a eles, né, que eles guerrassem contra os santos e os vencessem. Então, está falando que nós assim, vamos perder no sentido que eles vão se tornar maiores. Vão avançar. Mas isso não é um problema. É isso mesmo. Não é um problema. Que nós não devemos temer aquele que mata o nosso corpo, mas sim a nossa alma. A gente agradece a participação de vocês. Deixa o seu like se você gostou do vídeo. Segue a gente, compartilha e comenta. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.